Bom dia, minhas irmãs. Vamos a mais uma videoaula com a lição número 5, cujo título é Vede que vos tenho predito. E essa lição é da revista, né, de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. O nosso texto base está em Mateus 24, eu vou ler alguns versículos, e se vocês quiserem me acompanhar, né, com a Bíblia de vocês, então vamos lá. Vai falar do sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: Ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa. Não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Até aqui, né? Então vamos orar, pedir a Deus aí a direção dele. Querido Deus, amado Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai, entre
todas as nações em todos os tempos. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, venha ministrar essa lição aos nossos corações, Pai, que possamos aprender mais e mais de Ti, da Tua palavra, Senhor, porque sabemos, Pai, que ela nos norteará, Pai, nos prevenirá dos maus tempos que estão por vir, Pai. Nos prepare e nos ajude. A oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos então conhecer o alvo da lição, que é onde queremos chegar com o estudo da lição como um todo. Então, ao final do estudo, né? O aluno deverá apresentar os ensinos de Jesus proferidos no sermão profético que vão orientar e normatizar a vida de todo o cristão. Agora vamos conhecer os propósitos da lição. Primeiramente, no sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo da lição, o aluno deverá entender os sinais que antevêm, que precedem a segunda vinda de Cristo e do fim dos tempos. Conhecer agora os propósitos no sentido do sentir. Então, qual será? Ao final do estudo da lição, deveremos desejar ampliar a visão espiritual com a ajuda do Espírito Santo, antevendo, se precavendo e se fortalecendo na fé para suportar a perseguição, o ódio e as maldades que o mundo irá impor aos seguidores de Jesus. Finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. Pergunta é: o que eu tenho que fazer após aprender o assunto? Então, o aluno deverá vigiar para não ser enganado pelos falsos messias que se dirão serem o Cristo e pelos falsos mestres que antecederão a segunda vinda de Cristo. Vamos então dar início, a essa lição que tanto é importante para nós, para os nossos dias. Primeiramente, vamos falar o seguinte: o sermão profético também é chamado de profecia do Monte das Oliveiras. E encontra-se, aonde nós podemos encontrar? Encontra-se nos 3 evangelhos sinóticos. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas, ok? E Mateus, nos capítulos 24 e 25. O capítulo 24 é que vai mais dar embasamento à nossa aula de hoje. Em Marcos, está no capítulo 13, seriam os 27 primeiros versos. E em Lucas, o capítulo é 21 e vai do 5 até o 36. Tudo bem? Então, vamos lembrar o seguinte: esse sermão, ele também é chamado de pequeno Apocalipse. E ele foi proferido por Jesus e diz respeito ao fim dos tempos, E também a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo aqui na Terra. Nesse discurso, Jesus faz um alerta muito importante aos seus seguidores, que eles passarão, por tribulações, por perseguições antes da volta dele, antes da volta de Cristo Jesus, Ou seja, antes do triunfo final do reino de Deus. Qual será o maior desafio dos teólogos em relação a esse sermão proferido por Jesus? Seria determinar o tempo exato do cumprimento dessa profecia. Perdão, tá? Dessa profecia bíblica de Jesus. Então, eles sentem essa dificuldade, de determinar o tempo de cumprimento
dessa profecia, ou seja, se a tribulação a qual se refere, Jesus, se trata-se de um evento do passado, presente ou do futuro. Ok? Sob o meu entender, sob a minha ótica, a minha visão de ver as coisas, Jesus não estava se referindo ao passado, porque se vocês se atentarem bem, ele usa o verbo, né, no tempo futuro. Quando ele diz, eles os perseguirão, né? Eles os entregarão, melhor falando, para serem perseguidos. Então, não é assim um tempo que ainda vai acontecer, ok? Então, na minha visão, não se trata dessa grande tribulação, essa grande perseguição, não é nada do passado, sob a minha ótica de ver as coisas. Dessa forma, todo o sermão, né, parece ter um teor preditivo, né? E, de fato, há um consenso geral dos teólogos, né, de que Jesus havia profetizado sobre a futura destruição do Templo de Jerusalém. Há esse consenso geral. No entanto, intérpretes cristãos modernos, ministros mesmo do Evangelho, alguns teólogos, né? E bem conhecidos, inclusive, como é o caso do Tim LaHaye. O que eles afirmam? Eles afirmam que esta passagem refere-se à segunda vinda de Cristo. Então, há uma linha de teólogos pensadores, que acham que essa profecia refere-se à segunda vinda de Cristo. Por exemplo, existe outra linha. O teólogo britânico, Dr. Victor Pearce, sugere que o meio do sermão, do discurso que Jesus fez, se refere à invasão romana. Mas tanto o início quanto o fim do discurso refere-se ao fim do mundo. Então, vocês vejam que há várias linhas de interpretação. O que eu acho assim, muito interessante, não pode se deixar de ser falado, né? Muito interessante destacar que esse sermão ou essa conversa de Jesus com os seus discípulos partiu do momento que um dos discípulos, né, olhando para o Templo de Jerusalém, observou as belíssimas edificações do templo, né, da construção daquele templo, a suntuosa arquitetura, né, daquela construção. Afinal, todos estavam, tanto Jesus quanto os seus apóstolos, estavam sentados de frente para o templo, né, descansando. E aí eles observam aquela beleza e observem que nem era o primeiro templo construído por Salomão, lá em 970 a.C., né? No século X a.C., porque ele fora destruído quando? Ele fora destruído por Nabucodonosor II, né, rei da Babilônia, após 2 anos de cerco à cidade de Jerusalém. E ele foi destruído em 586 a.C., portanto, no século VI. Então, vejam, voltando, o primeiro templo, construído por Salomão, foi construído no século X a.C. e destruído no século VI a.C. Então, não se tratava do templo de Salomão, que era belíssimo, né? Tratava-se, assim, né, do segundo templo, reconstruído por Herodes, no século I a.C., né? E chamado, inclusive, por alguns de Templo de Herodes, né? Templo de Herodes. Bom, então, era o segundo templo.
Mas, veja bem, Jesus estava falando aquelas palavras que não ficariam pedra sobre pedra, mais ou menos no ano 33. Estava ali junto com os seus discípulos ensinando, né? E o que aconteceu com o templo de Herodes? 37 anos depois do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, desse discurso profético, em 70 depois de Cristo, mais precisamente, esse segundo templo também foi destruído. Por quem? Pelo general romano Tito, filho, né, daquele imperador Tito Flávio Vespasiano. Então agora o filho, né, estava encarregado, recebeu uma tarefa de quê? De fazer uma revolta em Judéia, ou na Judéia, né, pelo imperador Nero. Engraçado que Tito, interessante, né, que Tito dá a oportunidade dos judeus saírem de Jerusalém, do templo, mas eles não quiseram. E por fim, Jerusalém, assim foi o quê? Totalmente incendiada. E do templo de Herodes só sobrou mesmo o muro, né? Desse templo. Então vejam, poderia, né? Porque Jesus profetizou, não ficará pedra sobre pedra. E 37 anos depois o templo vem abaixo. Então, acredito que Jesus estivesse profetizando a respeito desta destruição. Muito bem, vamos pensar um pouquinho na reação dos apóstolos. O que os apóstolos esperavam do Senhor Jesus? Quando, né, eles estavam admirando aquela beleza toda, aquela suntuosidade toda, aquela arquitetura, eles esperavam que Jesus, o mestre, compartilhasse com eles do mesmo entusiasmo, né? Diante dos luxuosos adornos do templo, diante daquele esplendor todo que eles estavam ali admirando. Mas Jesus não fez isso. O que ele fez, né? Vamos dizer assim, frustrando, né, as expectativas de seus discípulos, ele vai e profetiza justamente a respeito da destruição daquelas paredes imponentes, daquela beleza toda que eles estavam ali admirando, porque vamos dizer assim, Jesus estava com uma visão diferente da visão dos discípulos, que só enxergavam o que estava diante dos olhos dele, o externo, o exterior, né? Eles estavam tendo uma visão muito natural das coisas. E Jesus não. Jesus estava antevendo, como Deus, tudo que iria acontecer, né? Vamos dar uma paradinha, porque aqui há um ensinamento muito importante. O ensinamento é o seguinte: é para nós cuidarmos, para não nos distrairmos com, diríamos assim, com as belezas desse mundo, né? Desse mundo que nós vivemos, belezas naturais, e perdermos assim o foco com aquilo que é sagrado, né? Com as verdades eternas que nos aguardam. O autor diz, olha, cuidado para não serem, né, míopes para essas verdades. E é isso mesmo. Bom, qual foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos e que pode ser lida no versículo, né? No verso 3 do capítulo 24 que eu acabei de ler. No 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Cara, ele foi enfático, né? Ele disse que tudo iria ao chão.
E eu acredito o espanto, né, daqueles discípulos ao ouvirem a resposta de Jesus, né? Bom, vamos então ver um pouquinho mais de perto a queda de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, também foi profetizada, e a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Está entre o que eu li do verso 1 até o 36. No verso 3, os discípulos fazem uma pergunta muito interessante ao nosso mestre. Eles dizem, perguntam o seguinte: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Referindo-se justamente à destruição da cidade santa de Jerusalém. E qual será o sinal da tua vinda, da tua vinda e do fim dos tempos? O que o mestre de Jesus responde, hein? Será que ele respondeu ali objetivamente? Ele deu o tempo? Né? Ele diz o quê? Ele responde exortando-os a terem cuidado para que ninguém fosse enganado, ou que eles não se deixassem ser enganados. Mas Jesus ainda os alerta que surgiriam falsos messias, que viriam em nome dele, Jesus, né? De tempos em tempos, afirmando que eram o Cristo. E muitos seriam enganados por eles. Não foi isso que eu li? Foi isso que Jesus disse como resposta. Ainda cita, né? Eu li também: aparecerão guerras, rumores de guerras, mas que eles, e isso serve para nós também nos dias atuais, não tivessem medo. Não tenham medo, disse Jesus, né? Não tenham medo. Vejam aí o verso 6, vejam aí. Por quê? Porque essas coisas, Jesus continua dizendo, essas coisas são necessárias que aconteçam, mas ainda não será o fim. É o princípio das dores, né? Como ele chama mais à frente. Ele fala de fomes, ele fala de terremotos, né? Em vários lugares. E ele diz, mas tudo isso será o princípio das dores. Jesus também faz uma previsão aí preocupante, porque ele também previu a perseguição da igreja. E quem é a igreja? É Cristo? Somos nós. Nós seremos perseguidos, a igreja será perseguida. Isso está lá no verso 9 que eu li para vocês. Então, eles os entregarão para serem o quê? Perseguidos e condenados à morte. É forte, né? E vós serão odiados, né? Por todas as nações, o mundo inteiro odiarão os fiéis em Cristo, os filhos de Cristo, né? Por minha causa, né? E vós serão odiados, vós serão odiados por todas as nações por minha causa. É triste. Você estar preparado? Tem se preparado? Porque a gente não sabe da segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que antes dele voltar, haverá grande tribulação, que é a que nós estamos tratando aqui agora. Temos que estar preparados, temos que vigiar. Muito bem, com a perseguição ferrenha que vai ser do mundo todo, né, aos cristãos, o que é esperado? O consequente, o quê? Abono, né, da fé. Por alguns, infelizmente, de alguns crentes. Por isso que nós temos que estar preparados, firmados na palavra. A nossa convicção deve ser de que
nada nos impedirá, nada. Nós nunca negaremos a Jesus. Essa é a nossa convicção. Para isso, nós temos que estar, né, ali embasados pela palavra, né, pelas orações. O verso 10, lá no verso 10, o que Jesus fala? Aqui, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Olha, trairão e odiarão uns aos outros. Então, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. E com isso haverá o quê? Haverá traição, e trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros. E ele alertou também, Jesus nos alertou, que inúmeros falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Então, nós temos que vigiar, ter cuidado. Mas abaixo, lá pelo 12, verso 12, está dito, devido ao aumento da maldade. O mundo, né? Que o mal iria se multiplicar. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, até o final, será salvo. Então, nós temos que perseverar. Essa é a palavra, né? Depois, a seguir, já mais nos versos entre 15 e 28, Jesus passa a tratar dos eventos relacionados a quê? A destruição da cidade de Jerusalém. E aí ele faz a menção, a profecia do profeta Daniel, quando ele diz lá no verso 15, vai do verso 15 ao 18, ao verso 18, ele diz mais ou menos assim: assim que vocês virem a abominação desoladora, qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então, a abominação assoladora, assim que vocês virem a abominação assoladora no lugar santo, quem lê entenda, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver no telhado? O que faz? Telhado da sua casa, consertando lá a sua telha, sei lá. Não desça para tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte. Essa é a instrução de Jesus. Não volte para pegar, né, o seu manto. Por isso que ele diz, ore para que essa fuga não aconteça no inverno. Ai das grávidas que estiverem amamentando. Isso eu acho que é dito em Marcos, né? Eu li Mateus, né? Depois vocês leiam e comparem os evangelhos sinóticos, vocês vão ver mais detalhes, né? Cada um diz um detalhezinho a mais. Bem, desses versículos proféticos que acabamos de ler, que diz respeito à profecia de Daniel, nós lemos em quê? Em Mateus, capítulo 24, do 15 ao 18, eu acabei de ler, né? Quando virem a assolação desoladora no lugar santo. O desafio dos teólogos, novamente, é descobrir o tempo do cumprimento exato dessa profecia, né? A profecia de Daniel, agora não estou mais falando da profecia de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Jesus fez menção à profecia de Daniel e os teólogos se perguntam, quando que vai cumprir? Já se cumpriu? Ela se refere, né, a um passado, presente, futuro? Esse é o desafio das profecias, que elas não vêm com data. E os teólogos, então, os estudiosos, eles acabam dando, né, ali as suas linhas de interpretação. Uma delas é que Daniel profetizou lá embaixo, né, lá atrás.
que essa profecia teria se cumprido no ano de 170 antes de Cristo, quando um monarca Seleucida, né, chamado Antíoco Epifânio, né, profanou o templo. Como que ele profanou o templo? Ao erigir, né, um altar ao Deus dele, ao Deus Zeus, em que ele cria, em que ele acreditava, né? Ele erigiu um altar ao Deus Zeus no templo e ainda mais, para piorar as coisas, ele ainda ordenou sacrifícios de porcos sobre eles. Esse indivíduo aí, Antíoco Epifânio. Isso foi em 170 antes de Cristo. E tem alguns que defendem essa linha. Daniel se cumpriu nessa data. Porém, existem três, é um leque de interpretações, três possibilidades. A primeira eu falei agora. A segunda, né, linha de pensamento é a do evangelista Lucas, no livro dele, né, que interpretou de modo diferente. Ele disse que essa profecia do profeta Daniel, vocês podem ver isso em Lucas, capítulo 21, verso 20. Ele disse que essa profecia foi para o momento da destruição de Jerusalém. Vamos ver o que ele disse? Abram aí. Lucas 21, 20. Eu anotei aqui para agilizar. Diz assim: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. É isso que Lucas interpretou. E muitos concordam com essa interpretação. Por quê? Porque, de fato, eu falei isso aqui, de fato, no ano 70 depois de Cristo, né, lá no primeiro século, cerca de 37 anos até após o sermão de Jesus ter sido proferido no Monte das Oliveiras, e ele ter citado Daniel, né? O que aconteceu? Eu não disse que o comandante romano Tito invadiu a cidade de Jerusalém e a destruiu por completo pela segunda vez em sua história? E sabe o que foi melhor disso tudo? Pode ser, né? Pode ser relativo a esse tempo. Até porque, o que fizeram os judeus, né, daquela cidade de Jerusalém, quando Tito chegou lá e tacou fogo na cidade e no templo? Sabe o que eles fizeram? Eles fugiram para Pela, né, na Pérea, que é uma das cidades de Decápolis. Decápolis ali era um conjunto, né, de cidades, de uma confederação de cidades gregas, que estava ali perto, entre a Judéia e a Síria. Então, esses judeus de Jerusalém, quando Tito chegou lá e destruiu a cidade, o templo, naturalmente, esses judeus fugiram para Pela, na Pérea. Como eu disse, Pérea era uma das cidades de Decápolis, né? Mas o interessante é que, para chegar lá, esses judeus tiveram que atravessar, que caminhar, que fazer uma viagem de 160 quilômetros através dos montes da Judéia e de Moabe. Aí não vem de encontro com, né, não está de acordo com o que está escrito em Mateus 24, 16, que diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E eles tiveram que ir pelos montes, né, naturalmente da Judéia, e depois chegaram em Moabe.
E aí? Bem, a terceira linha da interpretação da profecia de Daniel está na Bíblia de Estudo do Expositor, de Jimmy Swaggart. É a segunda edição revisada de 2015, já bastante atual. Essa Bíblia nós recebemos quando fizemos o curso de teologia, né? De presente. É uma Bíblia comentada versículo por versículo, tá até ali, uma Bíblia verde, bem grossa. Então, lá, eles interpretam essa profecia, né, como sendo uma profecia escatológica. O que significa uma profecia escatológica? Uma profecia que diz respeito ao fim dos tempos. Pode dizer ao fim do mundo, como preferirem, né? Como assim? Quando o anticristo se sentar no trono, se sentar no templo ou no trono do templo de Jerusalém, né? Querendo se parecer como Deus, imitar a Deus. Ah, mas como pode? O segundo templo já foi destruído no século I, o templo de Herodes. Como é que ele vai querer se assentar nesse templo? Então, como isso é Apocalipse, nós sabemos que para ele se assentar no templo, né, de Jerusalém, se o segundo templo foi destruído, pois saibam que está em andamento o terceiro templo, a construção do terceiro templo pela comunidade judaica. Se vocês ainda não tinham ouvido falar sobre isso, fiquem sabendo. E já caminhando para o final da nossa aula, Jesus ainda nos adverte, né, em seu sermão, para sermos o quê? Vigilantes, muito embora tenhamos que estar preparados para os eventos que antecederão a sua volta, a volta de Cristo aqui na Terra. Para garantir que a atitude de vigilância, né, se cumpra, para garantir essa atitude de vigilância, melhor falando, o que faz cada geração? Todas as gerações foram assim e a nossa não é diferente. Cada geração considera, e deve considerar mesmo, a possibilidade de estar vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, né, próximo ao final. E que esses acontecimentos aos quais se referiu Jesus podem acontecer de uma hora para outra nos nossos tempos, né? Ou seja, num breve período ainda em nossos dias. E aí nos resta nós falarmos: aleluia, vem Senhor Jesus, né? Vem Senhor Jesus. É isso aí. Vamos então nos preparar para quem ainda não está preparado, porque a perseguição vai chegar aos cristãos no mundo todo. Nós seremos odiados, né? Por todo mundo. Então, nós temos que estar cada dia mais preparados com orações, súplicas, né? Ações de graça, meditação constante na palavra de Deus e com as experiências, né, que nós vamos obtendo nesse relacionamento com o nosso Deus. Então, chegamos ao final de mais uma aula, né? E espero vocês na próxima videoaula. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus.